Boa noite, prezados ouvintes aqui da Economia e Você, um programa dedicado especificamente a orientar os que estão nos ouvindo sobre a economia mundial, para entendermos melhor o que está se passando. É um programa dedicado à diáspora brasileira, que hoje são mais de 4 milhões de pessoas no mundo, e se interessam, logicamente, em grande parte por entender o que vai na economia em geral e nos Estados Unidos em particular. Hoje nós teremos a presença aqui para nos brindar com seu conhecimento, a sua experiência, do Charles Marx. O Charles Marx é uma pessoa que está há décadas envolvido no mercado financeiro, trabalhou nas maiores instituições financeiras, tanto brasileiras como internacionais. Hoje ele é o grande mentor da orientação para, principalmente, pessoas do exterior e dos Estados Unidos, né, no investimento. Trabalha com a LPL, que é a maior empresa privada de recursos administrados por uma corretora nos Estados Unidos. Mais de $1 trilhão estão sob a orientação desta empresa, e o Charles é um grande mentor nisso aí. Charles, obrigado por estar conosco, seja bem-vindo. Vamos explorá-lo hoje da maneira mais profunda possível. Obrigado. É um prazer estar aqui. Bom, Charles, então comecemos. Os ouvintes estão ávidos de entender esta confusão toda que passa pelo mundo, bolsa caindo, bolsa subindo, dizem pessoas que nós estamos entrando numa recessão, os dados comprovam que estamos numa recessão. Esse é um programa econômico, a gente não trata de temas políticos, certo? Mas, de alguma maneira, a política econômica tem a ver com tudo isso que está acontecendo. Charles, primeira pergunta. O que é que está acontecendo no mundo? Para não falar que o mundo está louco, mas muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, né? A guerra na Ucrânia, a inflação, a crise do petróleo, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas não é fora do comum. Se você olhar décadas atrás, sempre houve momentos de crises de vários tipos. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é mais ou menos uma crise autoinduzida devido à política do governo. Eu sei que nós estamos aqui para falar mais a parte econômica e não a parte política, mas a verdade é que o mercado ele é afetado por tudo que é falado na mídia. Hoje, por exemplo, o índice de emprego, de novos empregos, foi satisfatório, mais de 500 mil. E isso pode fazer com que o Fed comece a aumentar os seus juros, achando que o mercado está se recuperando. E, na verdade, a forma que eu interpreto esses 500 e poucos mil novos empregos é que pessoas estão buscando um segundo emprego, ou aquela pessoa que não estava trabalhando porque estava encostada em auxílio do governo, hoje está tendo que buscar um emprego para poder pagar suas contas, porque a inflação está alta e os custos são altos. Então, isso está afetando o mercado hoje, por exemplo. Nesta situação, Charles, a gente vê assim situações antagônicas, né? Por um lado, há uma alegria por parte dos proprietários de armazéns, né? Que estão com as suas capacidades praticamente esgotadas, e, por outro lado, a visão dos economistas é de que isso significa que a venda dos produtos está mais demorada que o esperado, e, com isso, os armazéns estão mais lotados. Você sempre nos ensina que a Bolsa trabalha em base a emoções e não a realidade econômica, certo? Coloque isso de uma maneira mais clara para os nossos ouvintes, por favor. Bom, como você disse, os armazéns estão cheios. Eu acho que, em parte, é porque houve um erro de cálculo, onde, por exemplo, o Walmart mesmo hoje está mudando sua técnica, sua estratégia de vendas, porque eles estão encalhados com produtos que normalmente vendia facilmente e hoje não tem procura, porque, como os preços estão altos, o povo, em geral, está buscando produtos mais em conta. E está ficando o produto encalhado na prateleira. Então, esse pode ser um dos motivos que o armazém está cheio, e não porque há uma alta demanda e os armazéns estão cheios por causa disso.
Então, tem uma forma diferente de interpretar esses armazéns cheios. E depende de como você interpreta, o mercado vai agir. Se for uma interpretação positiva, o mercado, o armazém está cheio, o pessoal está comprando, existe um boom no mercado. Isso tem um lado positivo. Isso aí pode fazer com que o mercado cresça, a bolsa cresça. Se por outro lado você interpretar como tá cheio porque está encalhado, porque outro produto está saindo e não o que está na prateleira, então o mercado pode interpretar isso de uma forma negativa e, consequentemente, a bolsa cai. Então, é aquela velha história do copo meio vazio, meio cheio, né? Então, o mercado, infelizmente, ele tem uma forma de reagir emocional. É da forma que ele interpreta, é a forma que o mercado vai agir, independente de como é que está a economia. Como é que o mercado interpreta os fatos? Por que a gente muitas vezes vê um mercado agindo em desacordo com aquilo que a economia real nos parece, né? Nós vimos durante a crise aí, por exemplo, empresas de navegação paralisadas sem atuar e as suas ações explodindo para cima e outros tantos assim. Nos ajude a entender a maneira de pensar de Wall Street com relação à diferença da maneira que pensam os economistas. Bom, se você vê como estão as coisas hoje, a economia está bem. O mercado, de certa forma, ele está positivo agora. O mercado teve uma queda de 6 meses, agora ele está mais ou menos nivelado e está começando a subir lentamente. Então, o mercado está positivo. A esperança é de que o que o governo está fazendo, as medidas que o governo está tomando, vai surtir efeito. Como eu disse, o mercado é emocional, ele não é racional. Então, ele espera que as coisas melhorem. Então, se ele está esperançoso, o mercado vai subir. É claro que no momento que existe uma notícia que contradiz esse lado positivo, o mercado vai cair. Então, hoje, o mercado está vendo uma melhora, mas com cautela, no futuro dos Estados Unidos. Ou seja, a esperança de que a inflação não dure muito tempo, mas sabemos que vai durar. Uma recessão que todos declaram que já estamos numa recessão, mas estamos no início de uma recessão ainda não estamos vendo os efeitos da recessão, que seria desemprego e desaceleração da economia e tudo mais. Isso está por vir. E é claro que quando isso acontecer, quando isso se solidificar e o pessoal não ter como negar que estamos numa recessão, o mercado vai reagir negativamente. Qual é a expectativa que você sente, você que está há décadas mexendo com o mercado todos os dias, qual é a expectativa da volatilidade desse mercado a curto e, de repente, médio prazo? Bom, como eu disse, levou 6 meses para o mercado cair o tanto que caiu. Em março de 2020, a queda foi rápida e a recuperação foi rápida também, foi um V. Hoje, a queda levou 6 meses e a recuperação vai levar 6 meses ou mais. Ou seja, hoje nós estamos numa recuperação lenta, quase que horizontal. Temos dias de 1, 2% positivo, mas temos também um dia aí, podemos ter um dia aí de 1, 2% negativo em seguida. Então, temos os altos e baixos, mas no geral está positivo. Tanto que o mercado já recuperou em torno de 19% esse ano, em relação ao ponto mais baixo do mercado. Eu acredito que até novembro, antes das eleições, o mercado já esteja recuperando bem e, dependendo do resultado da eleição, eu acredito que o mercado pode estar ainda melhor daí para frente. Você que é um consultor financeiro, nessa situação, o conselho é manter as posições ou o conselho é buscar mudanças de posição, se atendo mais a títulos e investimentos com maior estabilidade e segurança do que expectativas de alta receita? Olha, a verdade é que hoje, do jeito que está o mercado, ou do jeito que estava o mercado até pouco tempo atrás, não tinha para onde correr. Se você deixasse em cash, em dinheiro, você perdia pela inflação. Se colocasse em ouro, em prata, estava caindo.
Se você colocasse em ações, fundos ou qualquer outro produto, estava caindo. Hoje o mercado está voltando. Onde que eu devo aplicar? Eu acho que você deve aplicar em coisas conservadoras, coisas que não seja tão volátil, mas, ao mesmo tempo, você não quer perder a oportunidade de ter uma fatia dessa recuperação. Então, uma porcentagem do seu investimento deve estar em produtos que possam acompanhar esse crescimento do mercado, enquanto que uma outra parte é mais conservadora e a função é preservar o que você tem. Ou seja, uma combinação de preservar o que você tem e uma pequena fatia que seja um pouco mais agressiva para poder aproveitar esse crescimento e recuperação do mercado. Como é que você compararia a crise dos anos 70 e 80, com Jimmy Carter, inclusive, na presidência, certo? E os anos de hoje? O mercado, a economia está mais preparada para uma crise que naquela época? As repercussões são parecidas? O que da lição histórica você vê os dias de hoje? Eu diria que a inflação que tivemos nos anos 70, 80 é uma inflação mais tradicional, que ela é causada por questões econômicas, como é no Brasil e outros países. A inflação que nós estamos tendo hoje é uma inflação autoinduzida, ou seja, a economia não está ruim, a economia está bem. O problema são as políticas econômicas do governo que estão causando essa inflação, essa recessão e tudo mais. Então, hoje eu diria que a diferença entre hoje e nos anos 70 é que hoje o problema é autoinduzido e pode ser corrigido relativamente rapidamente. Basta ter a iniciativa política para fazer essas mudanças, ou melhor, desfazer as mudanças, porque são essas mudanças políticas que estão causando o problema de hoje. Nós temos analisado de uma forma ou outra a diferença entre a economia americana e a economia da Europa, né? Eu tenho visto, para mim está bastante claro, que a recessão na Europa e a inflação são diferentes. Lá eles não têm capacidade de recuperação econômica rápida, porque os fatores que a Europa tem são diferentes. Ela não tem autossuficiência de energia, de petróleo, e não tem autossuficiência no campo de segurança alimentar. Os Estados Unidos, ao contrário, ele pode voltar rapidamente a ser autossuficiente em petróleo e energia, como já o era há 2 anos atrás, e tem uma grande abundância e capacidade produtiva no campo dos alimentos. Como você colocou muito bem, a questão é política, não é uma questão econômica. Economicamente, o país vai continuar sendo saudável, particularmente porque os Estados Unidos é baseado na empresa e não no Estado, enquanto que a Europa é mais baseada no Estado do que na empresa particular. Você vê que você confirma essa visão nossa de que os Estados Unidos é de recuperação fácil e rápida, porque apenas há uma necessidade de mudança da direção política? Eu concordo plenamente, eu acho que você acertou certinho, corretamente a posição da Europa e a posição americana. Como eu disse, a crise americana é autoinduzida e ela pode ser resolvida rapidamente. A Europa, ao contrário, ela não é autoinduzida, ela é induzida por outros. Ela é altamente dependente de petróleo da Rússia. A Rússia está usando esse petróleo como ferramenta e isso está causando uma crise na Europa, porque eles não têm opções. Não é como os Estados Unidos, que é só aumentar a produção e você é autossuficiente. Lá eles dependem de terceiros. Então, a economia europeia, ela depende muito de terceiros. Ela não tem, ela não consegue se autocorrigir, como é o caso da economia americana. Nós poderemos chegar até ter um boom econômico de recuperação a partir das eleições, ou você acha que essa recuperação seguirá linear e gradual, independentemente do resultado das eleições? Eu diria que, dependendo do resultado das eleições, se o Congresso e o Senado passarem para o lado dos republicanos,
O pior que pode acontecer é não mudar nada, porque o presidente ficaria com as mãos atadas por não ter domínio do Congresso e Senado. Na melhor das hipóteses, o Senado e o Congresso pode aplicar mudanças, que é claro que o presidente vai vetar, mas se o partido tiver a maioria, eles podem superar o voto do presidente e impor novas regras. Nós vemos que os Estados Unidos continua um forte país importador, mas gradualmente ele, desde o governo, na verdade, eu diria que desde o Obama, os Estados Unidos procura ter acordos internacionais que beneficiem o país saindo um pouco daquela figura globalista e entrando em acordos bilaterais que venham a favorecer o desenvolvimento interno dos Estados Unidos, inclusive o desenvolvimento industrial. Essa busca de parcerias estratégicas com outros países, no caso agora com a Índia, com o Japão, com a Coreia, até com o Chile, onde foram estabelecidos assim vínculos permanentes de relações bilaterais, ela segue acontecendo e, logicamente, em função disso, beneficiando a indústria americana local, ou você sente no mercado que houve um desvio dessa tendência histórica iniciada já desde do Obama, eu diria até que o Clinton ajudou muito nisso, nos acordos bilaterais, mas que agora essa tendência de acordos bilaterais diminui, e com isso há uma nova revisão do processo industrial americano, fazendo com que ele se retraia no seu crescimento? Olha, a crise a pandemia, ela abriu os olhos da indústria americana, no sentido de que nós percebemos que nós estamos muito dependentes da China para tudo, inclusive para coisas importantíssimas, como insumos para medicamentos, chips, uma série de coisas que são fundamentais para a indústria americana, estava sendo fornecida pela China, e nós percebemos o quanto nós estávamos dependentes da China. Em consequência disso, muitas empresas começaram a buscar parceiros em outros lugares, como Vietnã, Índia e assim por diante, para não ser tão concentrado, ter um fornecedor só como sendo a China. A minha esperança é de que isso aí continuasse e a indústria diversificasse seu fornecimento de material. Mas eu vejo que, de lá para cá, houve um esfriamento nessa busca de novos fornecedores, e a coisa está voltando mais ou menos ao que era, ainda muito dependente da China. Eu achava que essa mudança de China para outras opções fosse mais rápida e maior, mas tudo indica que não está sendo tão agressivo como deveria ser. Então, hoje nós estamos ainda muito dependentes da China. Infelizmente, isso para a indústria americana e para a própria segurança da economia americana. Quanto mais dependência externa, menos controle você tem sobre a forma de produzir e a economia em si, a geração de empregos, como você destacou muito bem na Europa hoje. A capacidade de recuperação dela é muito limitada, porque ela é dependente de dois itens básicos, né? o petróleo e a fonte de alimentos. Qual é a sua visão com relação à Bolsa, que é o seu maior expertise, certo? Com relação à influência da economia nas aplicações das pessoas nos Estados Unidos de hoje? O americano, ele tem o 401k, que é similar ao fundo de garantia. Ele viu, nesses últimos 6 meses, uma queda de mais de 30% em seus investimentos de aposentadoria. Isso foi um baque muito grande. Nós não tínhamos uma queda dessa forma desde março de 2020 e maior ainda em 2008, 2009, quando tivemos a crise. Isso preocupou muito o americano, mas hoje já se vê uma recuperação
embora lenta, mas pelo menos é uma recuperação. Acredito que até o final do ano já estejamos recuperado, se não tudo, pelo menos uma grande parte do que foi perdido, e daqui para frente uma recuperação lenta, mais positiva. Então, eu não acredito que tenhamos mais períodos de quedas bruscas e grandes daqui para frente, a não ser que tenhamos alguma outra nova crise, que pelo menos não vejo nada no horizonte hoje, mas nada impede de aparecer mais alguma variante, essa preocupação no mercado e, consequentemente, a queda no mercado. Mas hoje eu não vejo nada disso. Uma última colocação, e com essa pergunta eu peço que você faça as suas palavras finais, certo? Nós temos, assim, uma perspectiva econômica, então, razoavelmente boa. Os Estados Unidos é forte economicamente e não houve, digamos, queda na capacidade produtiva americana. Você, além dessa síntese que você nos fez, você quer crer que os Estados Unidos têm chance de voltar a liderar a economia mundial? Olha, eu sou otimista. Eu acho que nós temos chances de voltar a sermos o que nós éramos há 2 anos atrás, mas isso vai depender muito de política e de quem ganhar as eleições. Se continuar como está, eu não vejo chances de grandes melhoras. Mas se houver uma mudança agora em novembro e outra mudança em 2024, não tem porquê nós não voltarmos a ser a maior economia e uma referência no mercado internacional como éramos há 2 anos atrás. Muito obrigado, Charles. Foi uma aula sobre economia, sobre bolsa. Seguramente nossos ouvintes estão extremamente bem abastecidos de informações e análises para poder tomar cada um a sua decisão de acordo com a característica dos seus negócios, com as suas possibilidades e as suas expectativas em termos de poupança pessoal, investimentos e desenvolvimento dos seus negócios. Te agradeço demais e espero voltar a tê-lo conosco aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Prezados ouvintes, mais uma aula magna no programa Economia e Você. Esperamos continuar sendo honrados com a sua audiência e trataremos sempre de trazer pessoas extremamente competentes, habilidosas, para nos transmitir a sua informação, a sua análise que venha a contribuir para a sua visão de negócio. Uma boa noite a todos.